Meu irmão, minha irmã, você já se sentiu sobrecarregado tentando agradar a todos? Você sente que, por mais que se esforce, nunca é o suficiente? Que sempre há alguém insatisfeito, julgando suas escolhas, apontando seus erros? Se essa sensação tem te acompanhado, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas vivem presas a essa necessidade de aprovação, carregando um peso que não é delas. Mas hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar a sua vida. Você não foi chamado para agradar a todos, mas para cumprir o propósito de Deus. A Bíblia nos mostra que até os maiores homens de Deus enfrentaram essa pressão. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:10, se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E Jesus? Ele também foi criticado, rejeitado, mal interpretado. Mas ele nunca se desviou da vontade do Pai. E é sobre isso que vamos falar hoje. Você vai descobrir como se libertar da necessidade de agradar as pessoas e encontrar paz ao colocar Deus no centro da sua vida. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua caminhada com Deus. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a corresponder às expectativas dos outros? Talvez sejam os amigos, a família, os colegas de trabalho, todos esperando algo de você. E mesmo quando você faz o seu melhor, ainda sente que não é o suficiente. Essa necessidade constante de aprovação pode ser um fardo pesado. Você tenta ser aceito, evitar críticas, agradar a todos ao seu redor. Mas no fim das contas, acaba se distanciando de quem realmente é e daquilo que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo enfrentou esse mesmo dilema. Ele poderia ter buscado aceitação, se moldado ao que os outros queriam, mas escolheu agradar a Deus acima de tudo. Em Gálatas 1:10, ele disse algo poderoso. Se eu ainda estivesse tentando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Isso significa que quem vive para agradar os homens acaba se afastando do propósito divino. Mas por que isso acontece? A verdade é que não importa o que você faça, sempre haverá críticas. As pessoas julgaram Paulo, rejeitaram os profetas, perseguiram os discípulos e até Jesus foi alvo de acusações e injustiças. Ele curou, ensinou, perdoou, mas ainda assim foi crucificado. Se o próprio Filho de Deus não conseguiu agradar a todos, por que nós insistimos em tentar? E aqui está o ponto mais perigoso dessa armadilha. Quando você vive em função da aceitação dos outros, você corre o risco de ignorar o chamado de Deus. Muitas pessoas passam a vida tentando ser queridas, evitando conflitos e fazendo concessões, até perceberem que no fim perderam a própria identidade. E é por isso que precisamos entender como Jesus lidava com essa pressão. Se até ele foi criticado, mas permaneceu firme, qual era o seu segredo? Se existe alguém que enfrentou críticas e expectativas injustas, esse alguém foi Jesus Cristo. Ele era perfeito, santo, cheio de amor e misericórdia, mas mesmo assim foi rejeitado, traído e acusado falsamente. Desde o início do seu ministério, as pessoas tentavam moldá-lo às suas vontades. Em Lucas 12, 13 e 15, um homem da multidão pediu: Mestre, diga ao meu irmão para dividir a herança comigo. Pense nisso. Aquele homem estava diante do próprio Filho de Deus, aquele que poderia lhe dar vida eterna, perdão e salvação. Mas o que ele queria? Que Jesus resolvesse um problema financeiro. E qual foi a resposta de Jesus? Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Lucas 12, 14. Jesus não caiu na armadilha de querer agradar a todos. Ele sabia exatamente qual era a sua missão e não desviava do propósito para lidar com questões secundárias. Isso nos ensina algo profundo. Quantas vezes tentamos resolver problemas que não são nossos? Quantas vezes deixamos de lado nosso propósito para atender às expectativas dos outros? Jesus sabia dizer não.
Ele não se preocupava em ser popular, em agradar os fariseus ou em se justificar diante das críticas. Ele tinha clareza do seu chamado e não se desviava dele para atender demandas humanas. Veja outro exemplo em João 6,15. Após alimentar milhares de pessoas com poucos pães e peixes, o povo quis proclamá-lo rei. Aos olhos humanos, parecia uma oportunidade incrível. Mas o que Jesus fez? Sabendo que queriam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o monte. João 6,15. Ele não buscava fama, reconhecimento ou aprovação pública. Ele estava focado na missão que o Pai lhe deu. E essa é a chave. Quando sabemos qual é o nosso chamado, não nos deixamos ser guiados pela vontade dos outros. Mas isso nos leva a outra questão. Quando tentamos carregar um peso que não é nosso, isso pode nos esgotar completamente. Muitas vezes, carregamos um peso que Deus nunca nos pediu para carregar. Tentamos mudar as pessoas, resolver os problemas da família, aconselhar amigos que não querem ser aconselhados, insistimos em algo que simplesmente não está no nosso controle. Mas será que Deus nos chamou para isso? Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 e 32, vemos um pai amoroso que não impediu o filho de partir. Ele poderia ter insistido, tentado convencê-lo a ficar, explicado os riscos, mas ele deixou o filho ir. E o que aconteceu? Foi só quando aquele jovem perdeu tudo e desejou comer a comida dos porcos que ele percebeu o quanto estava longe da casa do pai. O pai não foi atrás, não insistiu, não forçou. Ele apenas esperou, pronto para receber o filho quando ele decidisse voltar. Isso nos ensina algo essencial. Nem sempre é nossa função mudar as pessoas. Você já tentou forçar alguém a enxergar a verdade? Um parente que rejeita o evangelho? Um amigo que continua em más escolhas? Alguém que não quer ouvir conselhos, mas continua pedindo ajuda? Quando insistimos além do tempo de Deus, corremos o risco de nos frustrar e nos desgastar emocionalmente. E o pior, às vezes, nos tornamos inconvenientes e afastamos ainda mais aqueles que gostaríamos de ajudar. Jesus nos ensinou algo muito importante. Não lanceis vossas pérolas aos porcos. Mateus 7,6. Isso significa que não devemos insistir em dar algo valioso para quem não valoriza. Nosso papel é plantar a semente, mas quem faz crescer é Deus. Se você tem se desgastado tentando mudar alguém, lembre-se, nem Jesus forçou as pessoas a segui-lo. E agora surge uma pergunta importante. Como encontrar essa liberdade e viver sem carregar fardos que não são nossos? A verdadeira liberdade não está em tentar controlar tudo, mas em confiar plenamente que Deus está no controle. Quando entendemos isso, paramos de carregar pesos desnecessários e começamos a viver com mais leveza. Mas como alcançar essa liberdade? A resposta está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele mesmo cuida do restante. Veja o exemplo do jovem rico em Mateus 19, 16, 22. Ele conhecia a lei, era um homem religioso, mas seu coração estava preso às riquezas. Jesus então disse: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas aquele jovem foi embora triste, pois não estava disposto a abrir mão do que o prendia. Jesus não correu atrás dele. Ele apontou o caminho, mas não forçou ninguém a segui-lo. Isso nos ensina algo poderoso. Nosso papel é mostrar a verdade, mas a decisão de seguir cabe a cada pessoa. Se você quer viver com liberdade, precisa aprender a confiar que Deus trabalha no tempo certo, entregar as preocupações nas mãos dele, parar de tentar resolver o que só Deus pode mudar. Jesus não era guiado pela vontade dos outros. Ele não fazia o que as pessoas queriam, mas o que o Pai lhe ordenava.
e é isso que devemos fazer também. Quando paramos de tentar agradar os outros e focamos na vontade de Deus, finalmente encontramos paz. Agora que você entendeu essa verdade, a pergunta é: como colocar isso em prática na sua vida? Agora que você entendeu que não pode agradar a todos, chegou o momento de colocar essa verdade em prática. Aqui estão 4 passos para te ajudar a viver com mais paz, equilíbrio e liberdade em Deus. 1. Busque discernimento em oração. Nem todo problema que surge é para você resolver. Antes de se envolver em algo, pergunte a Deus: Senhor, essa é a minha batalha, ou é algo que só o Senhor pode resolver? Muitas vezes, ficamos exaustos tentando mudar situações que não fazem parte do nosso chamado. 2. Estabeleça limites com amor. Jesus sabia quando se afastar e quando dizer não. Ele curava, ensinava e amava, mas não se deixava manipular. Você não precisa aceitar todas as demandas das pessoas ao seu redor. Dizer não para os outros pode ser dizer sim para Deus. Se alguém sempre exige sua atenção, pergunte-se: isso me afasta do meu propósito ou me aproxima de Deus? 3. Confie no tempo de Deus. Muitas vezes queremos que tudo aconteça agora, mas esquecemos que Deus tem o tempo certo para agir. O filho pródigo só percebeu seu erro quando passou pela dificuldade. Se o pai tivesse tentado impedir sua queda, talvez ele nunca tivesse voltado. Aprenda a confiar. Você pode orar, aconselhar e amar, mas a mudança só vem quando Deus toca o coração. 4. Não se preocupe com a opinião dos outros. Quem vive tentando agradar os outros nunca encontra paz. Jesus não ajustava sua mensagem para ser aceito. Ele dizia a verdade e deixava as pessoas livres para decidir. Se você faz o que é certo diante de Deus, não precisa da aprovação de ninguém. Agora que você sabe como aplicar esses princípios, vamos orar juntos para que Deus fortaleça sua fé e te ajude a viver essa transformação. Agora que entendemos a importância de viver para agradar a Deus e não as pessoas, quero orar com você. Esse é um momento especial, onde vamos entregar todas as preocupações, ansiedades e pesos desnecessários nas mãos do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu venho diante de Ti para entregar todas as minhas preocupações. Eu reconheço que muitas vezes tentei carregar fardos que não eram meus, tentando agradar a todos, tentando mudar situações que só o Senhor pode transformar. Mas hoje, Pai, eu me rendo ao Teu cuidado e à Tua vontade. Ajuda-me a entender o meu propósito e a focar apenas no que realmente importa. Dá-me sabedoria para discernir quando devo agir e quando devo apenas orar e esperar no Senhor. Pai, tira de mim toda a necessidade de aceitação, toda a insegurança e todo o medo do que os outros vão pensar. Que eu possa viver para Te agradar e seguir o caminho que o Senhor traçou para mim. Eu coloco diante de Ti minha família, meus amigos e todas as pessoas que eu amo. Sei que o Senhor cuida de cada um deles e eu confio na Tua soberania. Obrigado, Deus, por me libertar dessa pressão e por me ensinar que minha identidade está em Ti. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Deus, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus te abençoe e te fortaleça.